Boa tarde a todos e a todas. Eu queria começar por agradecer o convite para aqui estar. Queria cumprimentar o Grupo de Ação de Mulheres do Sindicato de Bancários de Solilhas e queria agradecer à doutora Cristina Troni o convite. Acho que é um debate interessante. Os painéis, e conhecendo a maior parte das pessoas que hoje aqui estiveram a debater nos painéis, tenho a certeza absoluta que foi um debate muito interessante. Queria cumprimentar também o deputado Rui Riz, aqui como presidente do sindicato, e também o vice-presidente que nos acompanha na mesa, Horácio Oliveira, as oradoras que antes aqui estiveram, a Lina Lopes, presidente das mulheres da Comissão de Mulheres da UGT, todos e todas, em geral, um cumprimento especial. Eu hoje tirei o dia para falar do mundo do trabalho e falar em sindicatos, o que me agrada muito, porque, como algumas pessoas sabem, fui presidente da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego e, portanto, isto está cá dentro e também participei e colaborei no Sintap a determinada altura, nos órgãos do Sintap, e portanto sinto sempre aqui o peixinho do sindicalismo e destas questões do mundo do trabalho comigo. E hoje de manhã estive no encontro da CPLP, dos sindicatos da CPLP, estavam pessoas de todos os cantos do mundo e ainda estavam pessoas também de Macau, portanto e da Galiza. Foi um encontro, está a decorrer hoje e amanhã aquele encontro, um encontro muito interessante, com um desafio muito interessante, que é um desafio que vai muito para lá das nossas fronteiras, o que demonstra bem que há um conjunto de questões que não são questões de Portugal, são questões do mundo e que têm uma dimensão universal grande e que também nos deve fazer refletir enquanto mundo e enquanto sociedade mais global estas questões. Eu não trazia uma intervenção muito estruturada, tenho aqui uma intervenção que fiz de manhã, mas parece-me que não é bem a intervenção para fazer aqui, e fui aqui tirando notas conforme fui ouvindo o debate anterior, e tenho muita pena de não ter estado mais tempo, mas não pude, mas tenho pena porque gostava de ter assistido, porque eu julgo que nós só podemos governar bem se ouvirmos todos e todas, percebermos os pontos de vista de toda a gente e se enriquecermos também a nossa reflexão e o nosso pensamento para depois aplicar às políticas públicas, se ouvirmos toda a gente. E quando falamos da agenda do trabalho, quando falamos de trabalho digno, quando falamos do mercado de trabalho, ouvir os sindicatos é obviamente fundamental, e ter a oportunidade de poder ouvir em matéria, especificamente sobre esta área de intervenção, melhor ainda. Mas tentando aqui fazer uma intervenção, um bocadinho de reflexão sobre o que eu vi sobre a questão da liderança no feminino, depois dando aqui algumas notas também daquilo que o Governo está a fazer nesta área, é por aí que eu gostava de seguir a minha intervenção. E gostava de começar por dizer o seguinte: aqui no final das intervenções falou-se muito da questão de que as mulheres são muitas vezes as mais críticas relativamente às outras mulheres. E é verdade, mas isto, como eu costumo dizer, a psicologia social explica, e eu estou ali a olhar para a professora, porque a psicologia social explica. As mulheres não são assim porque acordaram um dia de manhã e resolveram ser assim. As mulheres são assim porque nas sociedades e nos grupos, os grupos minoritários, e as mulheres não são minoritárias em número, mas são minoritárias em poder, são esses grupos que normalmente autocontrolam o próprio grupo. E isso acontece, ou seja, as mulheres são elas próprias que controlam o grupo das mulheres e que serve essa situação a quem tem o controle do grupo da maioria, neste caso os homens. E isto depois reflete-se na sociedade e reflete-se nos comportamentos que nós muitas vezes nem sabemos nem pensamos porque é que é assim, constatamos que é assim e é assim. Tantas vezes soube, eu não gosto nada de trabalhar com mulheres, muitas mulheres juntas. Eu costumo dizer, pois eu também não gosto,
nem com muitas mulheres, nem com muitos homens. Acho que tem que ser equilibrado, porque muitos homens juntos, e não sei se aqui suponho que se calhar não, mas quem tem experiência de trabalho nas obras, com grupos de homens, tem outros problemas, são problemas de outra natureza, porque os grupos devem ser equilibrados, e aí vem a questão da diversidade. A diversidade é mesmo isso, é a diversidade de vários grupos, de várias pessoas, de várias sensibilidades em conjunto, que do ponto de vista das organizações, onde as organizações económicas também se colocam, traz vantagens para, neste caso, quando estamos a falar do mundo do trabalho, para a produtividade. E, portanto, isso eu julgo que é um aspecto positivo. Depois leva aqui a outra questão, que também aqui foi falada, que é a questão dos estereótipos. Isto é a pior coisa que há na sociedade, são os estereótipos. E aquela que é mais difícil de combater. Eu costumo brincar e dizer que é como se fosse o iceberg ou a cebola. O que está por baixo do iceberg é que não se vê, o que está dentro da cebola é que não se vê, o centro da cebola é o pior. E são as nossas representações, é aquilo que nós temos desde o pré-escolar, como eu digo, quase desde que aprendemos a falar, que construímos enquanto imagem, enquanto dimensão do que é ser homem e do que é ser mulher na sociedade. E é de tal forma forte que quantas de nós, homens e mulheres que aqui estão nesta sala sabem, que às vezes se tenta incutir numa criança pequena que não é assim. Em casa não é a prática que a criança vê, mas a pressão social é de tal forma forte que a criança interioriza aqueles estereótipos mal começa a falar, se calhar até antes de falar, só que não andamos por isso. É fortíssimo. Eu costumo brincar e dizer que os meninos pequeninos são todos, querem todos ser os rapazes, o Bob o construtor, e as meninas querem ser todas Barbies e vestir-se de cor-de-rosa e princesas. E isto é, de uma forma simples, os estereótipos a estarem completamente integrados naquilo que eles vão ser enquanto homens e mulheres. Por isso é que não é sexo e é género, é a construção social do que nós somos enquanto pessoas, enquanto homens e mulheres. E é isto que nós temos que combater nas organizações e individualmente. É difícil, não é fácil. E depois leva à questão também da imagem. Já agora, também me permitam dizer alguma coisa sobre isto. Há uma coisa que me irrita solenemente, que é a questão do mérito. Irrita-me muito. Para já ninguém define o que é mérito. Mérito. O que é mérito? Eu digo logo, mas o que é mérito? Estamos a falar do quê? Porque parece que as mulheres não têm mérito. A sensação que temos quando esse discurso é feito é que o mérito só está de um lado. E eu pergunto, então como é que as mulheres têm melhores resultados nas universidades? Eu hoje não trouxe números, também não penso que seja agora nesta fase do debate, isso que é interessante trazer. Mas sabemos, as mulheres saem muito mais das universidades que os homens, têm melhores resultados académicos. E onde é que está depois o equivalente a esses resultados na vida profissional? Porquê é que não chegam ao topo? Porquê é que a barreira está lá? E isto é que nos tem que interpelar. E é isto que nós temos que discutir. E há um aspecto que tem a ver com a imagem que marca esta questão. Nós mulheres, basta olhar para a sala, vestimos-nos todas de maneira muito diferente, usamos cabelos de maneira muito diferente, somos muito diferentes, há uma diversidade muito grande na nossa imagem. Não interessa se é boa ou má, bonita ou feia, isso não é relevante. É diferente. Os homens têm imagens mais semelhantes. E se formos então para as grandes organizações, que é para as empresas, que é para a política, o Parlamento é um bom exemplo disso, os homens vestem-se todos mais ou menos da mesma maneira. Usam um fato escuro, usam uma gravata, uma camisa e têm um corte de cabelo mais ou menos semelhante, ou então não têm cabelo, é mais ou menos por aí. Isto leva ao quê? Eu estou a brincar, mas isto leva a um assunto muito sério, que é a competência e o mérito que tanto se fala é muito mais visível e muito mais fácil de percepcionar quando ele não existe em pessoas que são muito diferentes umas das outras do que quando está tudo mais ou menos padronizado. E até aqui nós entramos em desvantagem naquilo que é a competição profissional.
E eu vou-vos dizer, ainda bem que nós somos todas diferentes umas das outras, porque eu pessoalmente acho que isto é uma grande vantagem, porque também é a diversidade, e a diversidade de podermos, e as mulheres conquistaram esta possibilidade, porque nós hoje vestimos calças, vestimos saias, vestimos vestidos, mas os homens não vestem saias nem vestem vestidos, porque nunca conquistaram, nunca fizeram a conquista de poder vestir-se assim. Isto pode parecer que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Nós não usávamos calças e nós conquistámos o direito a usar calças. E os homens nunca conquistaram o direito a usar saias, e garanto-vos que no verão, eu e todas as mulheres nesta sala, quando está calor, um vestido é muito mais agradável, de certeza absoluta, do que um fato completo. Mas estas coisas formam e estão dentro daquilo que são as representações sociais. E nós vivemos, eu começo a falar disto, nunca mais me calo, mas eu tinha que fazer esta reflexão hoje. Isto depois leva aqui a outra questão, que é aquilo que onde é que estes estereótipos nascem num contexto não tão individual, mas mais do papel dos homens e das mulheres na sociedade. Nasce no início, ou nasce com a Revolução Francesa e a seguir com a Revolução Industrial. As mulheres assumem um papel, e isto é muito curioso, porque não é o papel que as mulheres assumiram verdadeiramente, é o papel que socialmente ficou definido que as mulheres deveriam ou gostariam de assumir. As mulheres sempre trabalharam. Aquela ideia de que as mulheres não trabalhavam, e eu estou a falar de trabalho não pago, porque trabalha-se sempre, mas pronto, falando de trabalho pago. Há a ideia de que as mulheres não faziam trabalho pago. As mulheres do início do século XX, mesmo, e o Lisboa é um exemplo, até há um fotógrafo que fez um trabalho no início do século XX sobre o mundo do trabalho feminino em Lisboa, muito interessante. As mulheres trabalhavam, as mulheres pobres sempre trabalharam, as varinas, as mulheres que trabalhavam a lavar roupa, as lavadeiras, por aí fora. O que é que acontecia? Mas a aspiração delas era não trabalhar, era a aspiração da imagem burguesa da mulher que foi construída e que era a imagem ideal. E isto aconteceu no início do século XX e perpetua-se até hoje. Porque a imagem da mulher, a mulher ou o ideal de mulher que ficou na história é a mulher que é mãe, é a mulher que cuida. Tanto que as mulheres, e isto depois também tem uma repercussão muito grande na segregação profissional. A mulher, porque o papel que as mulheres tinham em casa é o papel que depois entra no mercado de trabalho e que as mulheres assumem no mercado de trabalho. E é a mulher que cuida, a mulher que é mãe, é o papel reprodutor e cuidador. E esta questão, a mim dói-me imenso, porque estamos no século XXI, e continua a ser a que marca a posição dos homens e das mulheres no mercado de trabalho e na sociedade. Nós continuamos a ser penalizadas no mercado de trabalho pelo nosso papel reprodutor e cuidador. E somos nós, de facto, que assumimos maioritariamente o papel reprodutor e cuidador na sociedade. E isto leva à questão, e esta é a questão. E a Maria do Céu Cunha Rego é sempre a grande, mas ela tem razão quando ela se bate pela necessidade dos homens assumirem o papel de cuidadores, dos homens poderem ter licenças de parentalidade mais longas, dos homens poderem estar mais em casa. E eu o que digo é que homens e mulheres, e aí é que nós entraremos na pós-modernidade, no dia em que os homens e as mulheres forem aquilo que querem ser, independentemente, porque não há o homem e a mulher, há os homens e as mulheres. E nós temos o direito de ser aquilo que quisermos. E se um homem quiser ficar em casa a cuidar do bebê, tem o direito de o fazer. E se a mulher quiser não ter bebê nenhum e ser uma trabalhadora workaholic, tem o direito de o fazer. São direitos individuais, são direitos democráticos. E isto não passa nas nossas organizações. E eu brinco também muitas vezes a dizer, mas é uma brincadeira que também é séria, que o século XX teve dois fatores que libertaram as mulheres, mas não as libertaram na representação. A máquina de lavar roupa, que foi uma das mais fantásticas descobertas tecnológicas, mas a sério, não é mesmo a sério, e a pílula, que lhes permitiu controlar a reprodução. Agora, nós estamos no século XXI
E apesar disto tudo, o modelo social vigente continua a ser o do homem produtor, do homem que leva para casa o salário, e mesmo que a mulher leve, e em Portugal temos esta situação extraordinária de, na organização social, não sermos um país na mesma linha dos outros países do sul da Europa, estamos mais perto do norte da Europa, mas não pela boa razão. É porque nós precisamos mesmo de 2 salários para viver, e as mulheres tiveram que ir para o mercado de trabalho porque precisava-se desse salário. Nos anos 60, por causa da guerra do Vietnã, a seguir da imigração, e a seguir ao 25 de Abril, porque a necessidade de 2 salários tornou-se uma realidade. Mas isso depois traz um fator positivo, que é nós estamos no mercado de trabalho mais do que as outras mulheres na Europa, a tempo inteiro. E leva a que tenhamos uma rede de equipamentos sociais boa, que nos melhora a conciliação da vida familiar com a vida profissional, fruto da necessidade de termos mais mulheres no mercado de trabalho. Bem, eu podia continuar aqui, mas eu queria deixar esta reflexão, porque eu acho que se nós tivermos consciência destas coisas, se as tivermos compreendidas, se percebermos o porquê das coisas, nós temos mais ferramentas e mais capacidade de combater. E como é que se combate? Agora, a segunda parte da minha intervenção. Combate-se, eu preciso de água, mas está aqui. Combate-se, na minha opinião, pode-me abrir, desculpa. Combate-se de 2 maneiras muito, muito importantes. A primeira é uma que a sociedade portuguesa também anda a adiar há 20 anos. Educação para a cidadania. Eu acredito que, se nós tivermos a capacidade de ter uma educação que promova a diversidade, que promova os direitos humanos, porque nós estamos a falar de direitos humanos e nunca nos devemos esquecer disso, que fale de direitos humanos, de igualdade, de não violência. Se nós tivermos uma educação que promova a diversidade, a interculturalidade, nós tivermos esta formação nas escolas e não tivermos só uma escola que só ensina português, inglês e matemática, e que mesmo ensinando português, inglês e matemática não promove o espírito crítico, porque não promove o espírito crítico, nós não mudamos este padrão social. Nós precisamos de investir na educação, nós estamos a trabalhar, eu acho que o meu colega da educação qualquer dia foge de mim, porque eu faço discursos sobre a educação em todo o lado em que vou, falo para a comunicação social e meto sempre a educação. Hoje estou aqui a falar da educação porque eu acredito mesmo nisto. E nós temos um grupo de trabalho neste momento a trabalhar a desenvolver uma estratégia de educação para a cidadania, e eu espero para o ano nós termos nas escolas portuguesas, a par com a alteração curricular que está a ser feita, uma estratégia de educação para a cidadania. Eu sei que não é a curto prazo, eu sei que não é quando sair do governo que vou ver efeitos disto, mas sei que daqui a 10 anos, acredito que daqui a 10 anos a violência doméstica vai diminuir, acredito que daqui a 10 anos a tolerância com as pessoas diferentes vai existir. Acredito que daqui a 10 anos as desigualdades no mercado de trabalho vão diminuir. Mas tem que se investir na educação. É a primeira grande questão. Até lá, enquanto a educação não produz o efeito que deve, acho que temos que agir, por outro lado, ao nível do contrato social, da concertação social. E eu acho que este é o tema que aqui faz mais sentido, e sei que tenho do lado da UGT apoio para este trabalho, mas há muito a fazer e não é fácil. Nós temos uma sociedade muito conservadora. Nós temos entidades patronais e quem as representa, não sei se são as entidades patronais, quem as representa é extremamente conservador. E ainda temos outro problema, é que quando debatemos na concertação social estes temas, temos sempre que fazer os equilíbrios entre estes temas e os outros temas que são sempre mais prioritários que este tema. E esta dinâmica é difícil, mas eu acredito que só com um contrato social forte, em que todas as partes se envolvam e assumam a sua responsabilidade, só aí é que nós faremos a mudança antes de ser daqui a 10 anos ou a 20, quando as crianças tiverem o fruto da educação. E isto passa, na minha opinião, por um acordo
de concertação social sobre este tema. Eu não sei se o vou ver, nem sequer tenho perfeita noção da grande dificuldade que é, e sobretudo no atual contexto, fazê-lo. Mas isso não me impede de continuar a dizer que é o que eu acho que deve ser feito. Ou seja, eu não estou aqui a prometer enquanto Governo que eu vou fazer, até porque isto não pode ser uma promessa do Governo, porque o Governo sozinho não o pode fazer. Mas bater-me-ei sempre por este objetivo, consiga chegar lá ou não. Este deve ser o objetivo. E o que é a matéria que nós já levámos a uma primeira reunião de concertação social? Levámos aquilo que nos deve envergonhar a todos enquanto país, e eu acho que aí os patrões não podem dizer que não concordam, porque eu acho que é uma vergonha tão grande que não é possível, que é a desigualdade salarial. É uma coisa tão escandalosa, mas não é uma questão também nacional. É uma questão também global, mas que é muito vergonhosa nas democracias, em Estados democráticos é uma vergonha. É uma vergonha. E ainda por cima em Portugal, quanto mais, não sei se alguém já trouxe estes números aqui, suponho que sim, mas quanto mais altas as mulheres estão na carreira e na profissão, maior é o gap, e portanto isto é escandaloso. Nós estamos a trabalhar num conjunto de propostas, ver se em março conseguimos tê-las prontas para apresentar e depois fazer o seu caminho. Portanto, gap salarial é uma questão que está na agenda. Outra questão que está na agenda, que liga à do gap salarial, a segregação profissional. Porque a segregação profissional muitas vezes é o que depois leva ao gap, porque o gap não é só para a mesma profissão, não é? É também as categorias profissionais que são mais valorizadas e menos valorizadas. Portanto, essa matéria tem que ser trabalhada, tem que ser estudada, tem pelo menos que ser monitorizada. Depois, e tem que se encontrar formas de fazer algumas medidas positivas, de contrariar, e até com as universidades, portanto há aqui um trabalho a ser feito. Depois, a outra questão, conciliação da vida familiar com a vida profissional. E a conciliação, no meu entender, devia ser matéria obrigatória dos acordos coletivos de trabalho. E aí sim, quando sentados à mesa se tiver que debater este tema como um tema central dos acordos, eu julgo que daremos passos importantes. E também precisamos de mais mulheres na contratação coletiva. Tenho sempre que dizer esta parte, porque ela é verdadeira e os sindicatos aqui têm um papel. Mais mulheres, porque é o poder. A negociação é o poder. E aqui entramos na questão do poder e das mulheres nos lugares de decisão e de poder. E já agora, não sei se têm cotas ou não no vosso sindicato, mas a minha recomendação será sempre ter cotas de género para que os equilíbrios se vão fazendo também ao nível sindical, e os sindicatos, eu acho que pela sua origem, pela sua estrutura e por aquilo que representam na sociedade, se forem mais representativos terão mais poder. Portanto, fica aqui a nota. A última questão da agenda, que e que toca nisto, toca nas cotas de género, e esta está na agenda da concertação, mas vai ser feita para lá da concertação, porque não tem a ver exatamente com as relações de trabalho, mas ouvimos os parceiros sociais, é a questão do limiar da paridade num conjunto de setores da sociedade portuguesa. Passaram 10 anos da lei da paridade, há 10 anos com uma avaliação boa, neste momento boa ao nível da Assembleia da República. Temos 34% de mulheres no Parlamento, ao fim de 10 anos. Temos 2 mulheres líderes de 2 partidos políticos, também é importante dizer-se, e 2 mulheres que entraram no Parlamento em 2009, também é importante dizer-se, primeira vez que as cotas foram aplicadas, as 2, pode ser coincidência, ok, mas é um facto. Já tivemos uma mulher presidente do PSD, temos uma secretária-geral adjunta no PS, enfim, as cotas estão a fazer o seu caminho e estão a fazer o seu trabalho. E o PSD também tem um conjunto de vice-presidentes. Portanto, há aqui um caminho que se está a fazer. Mas nós temos que ter a capacidade de ir mais além. As autarquias têm um problema. Nós temos uma percentagem de mulheres presidentes de Câmara miserável, permitam uma expressão, são 8%. Isto é uma vergonha. Temos a falar de 308 municípios. Isto é muito, muito baixo. E eu não antecipo uma grande diferença nas próximas eleições.
Mas ao nível das vereadoras subiu muito. Nós temos cerca de 26% de mulheres vereadoras, o que significa que são mulheres que estão no pipeline para a presidência. E eu tenho muita esperança que este pipeline permita que a seguir, porque isto é muito importante nas cotas, a questão das pessoas estarem no pipeline, terem formação, fazer o processo. Eu digo sempre, ninguém chega a primeiro-ministro porque um dia de manhã acordou e disse, olha, agora apetece-me candidatar a secretário-geral ou a presidente de um partido ou a primeiro-ministro. Não, as pessoas fazem um percurso e desse percurso têm que ter formação, têm que ter visibilidade, têm que passar por várias fases dentro dos partidos, tal como nas outras organizações. Portanto, nós... Pois, Odivelas sim. Mas é um caso excepcional. Agora, eu acho que nós temos que ir mais além. O que é que significa ir mais além? Está uma proposta na Assembleia da República neste momento para que nos concelhos onde há menos, porque a lei da paridade diz que nos concelhos onde há menos de 7.000 eleitores e nas freguesias com menos de 750 eleitores, a cota não se aplica, portanto o princípio da paridade não se aplica. E nós estamos a levantar esse princípio, estamos a tentar, portanto está agora em discussão, já foi aprovado não foi aprovado na Generalidade, baixou-se em votação e está na Comissão de Trabalho, na primeira Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, esta questão. Eu espero que esta limitação seja abolida e que se passe a aplicar a todo o lado. Passaram 10 anos e eu julgo que há condições para isso. Depois, estamos a apresentar um diploma, e eu vou acabar aqui, porque já estou a falar há muito tempo, vamos apresentar um diploma que será apresentado agora a seguir à aprovação do Orçamento de Estado, que é um diploma que prevê a instituição do limiar de paridade na administração pública, onde as mulheres em primeiro nível são cerca de 32%, dirigentes de primeiro grau, mas são 32% e nós queremos chegar aos 40% em 2018. Acho que é a primeira vez que se fala de 40% em Portugal, que é o verdadeiro limiar da paridade, 40-60. Queremos também ter o limiar da paridade nas empresas do setor empresarial do Estado e nas empresas municipais, e isto porque nós não podemos impor ao privado se não dermos o exemplo no público, e portanto vamos dar o exemplo no público, e vamos aplicar a diretiva comunitária que nunca consegue ser aprovada porque os países nunca se conseguem, nunca se consegue, há sempre países que não concordam, que é a diretiva para cotas de género, para paridade de género nas empresas cotadas em bolsa. Nós vamos propor, aí alargamos o prazo até 2020, temos a meta é 33%, com um período intermédio de 20%, para as empresas cotadas em bolsa. Porque as empresas só são cotadas, o mercado é um mecanismo público, que as empresas podem ou não concorrer. Portanto, é uma opção das empresas e para concorrerem têm que ter regras. E esta é mais uma regra que nós aplicamos a esse processo. Vamos fazê-lo, eu sei que é controverso, eu sei que é polémico, mas eu julgo que estas coisas também só andam para a frente com controvérsia e polémica. E nós cá estamos para assumir as nossas responsabilidades. Sabemos, e os sindicatos sabem bem, que nunca é fácil, que é sempre difícil, que estamos sempre na base da conquista e da luta, mas é a luta pelo desenvolvimento, é a luta pelo progresso, e eu acho que quando estamos na luta pelo desenvolvimento e no progresso, estamos sempre do lado certo da luta, e assim por aqui fico. Quero agradecer muito o convite e terem-me permitido fazer aqui hoje, este final de tarde, esta reflexão convosco. Muito obrigada.